Vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos atentar hoje apenas para a palavra da cruz no que diz respeito aos que são salvos, aos que respondem com arrependimento e fé no Evangelho. Porque a palavra da cruz para nós que somos salvos é o poder de Deus. Supondo que agora você diga: certo, você me convenceu. Agora eu entendo o que a cruz de Jesus significa e a importância da sua crucificação. Então, por favor, fale-me. Qual é a mensagem de Deus para mim? Bom, aqui está a resposta. A mensagem de Deus para você e para cada pecador é a palavra da cruz. Ela é a mensagem de Deus. E você pode estar se perguntando: mas o que significa esta expressão, a palavra da cruz? E como assim ela é a mensagem de Deus para mim e para cada pecador? Primeiro, a palavra da cruz é a história de todo o sofrimento de Cristo como plano de Deus, desde o seu início, a sua morte na cruz e ressurreição. Como está escrito no Evangelho de Lucas: e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Capítulo 18, versículo 31 a 33. Como está escrito em Apocalipse, livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 3, versículo 8. Assim como também está escrito no Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. Em outras palavras, o sofrimento de Cristo, sua morte na cruz e a sua ressurreição é a mensagem de Deus para cada pecador. Ou seja, Deus, antes da fundação do mundo e antes de existirmos, já sabendo que correríamos na escuridão de nossos pecados em direção ao inferno, nos amou de tal maneira que planejou de antemão dar o seu único Filho para sofrer e morrer como sacrifício em nosso lugar, a fim de que tenhamos a vida eterna. E Ele nos assegura isto ressuscitando dos mortos ao terceiro dia, vencendo a morte e retornando à destra de Deus que está nos céus. E todos aqueles que se entregam a Ele em arrependimento e confiança, vivendo e morrendo com Ele, também vencerão a morte, para que onde Ele está, estejam com Ele. Porque se formos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 5. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos capítulo 6, versículo 8. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Esta é a mensagem de Deus. Segundo, a palavra da cruz pode ser a compreensão de cada detalhe ocorrido fora e dentro do Gólgota, que diz respeito ao sofrimento de Cristo, como a sua oração no Getsêmani, o sono dos seus discípulos, seu suor tornado em sangue, sua prisão, a interrogação por Pilatos, seu açoitamento, a vergonha diante do público, a escolha por Barrabás e a rejeição a ele, o Filho de Deus, a cruz levada em suas costas, a coroa de espinhos em sua cabeça, os pregos em seus pulsos, a lança do soldado a furar ao seu lado, seu sofrimento agonizante,
os soldados que não quebraram as suas pernas, o vinho misturado com fel, seus vestidos repartidos e lançados à sorte, a sua acusação escrita: este é Jesus, o rei dos judeus, posta por cima de sua cabeça, os salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, as blasfêmias dos passantes meneando as suas cabeças, o escárnio dos príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, a sua morte, o escurecimento do sol, as trevas desde o meio-dia até as 3 da tarde sobre toda a terra, a esponja embebida com vinagre, posta numa cana para dar-lhe de beber, o véu do templo rasgado de alto a baixo, o tremor da terra e o rachar das pedras, o abrir dos sepulcros e a ressurreição dos santos que dormiam, o temor do centurião dos que com ele guardavam a Jesus, glorificando verdadeiramente este era o Filho de Deus, o choro das mulheres entre as quais estavam Maria, a sua mãe, e esta com João, o discípulo a quem ele amava, a irmã de sua mãe, Maria Cleófas, e Maria Madalena, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido, vendo estas coisas de longe, o seu corpo tirado da cruz, envolvido num lençol e posto no sepulcro, e o embaçamento de especiarias e ungüentos sobre o seu corpo. E é provável que eu esteja esquecendo de algum detalhe, devido ao fato de que cada um é especialmente significativo. No entanto, o que estou querendo fazer com que você compreenda é que a compreensão de todos esses detalhes, fora e dentro do Gólgota, no que diz respeito ao sofrimento de Cristo, também é a mensagem de Deus. Terceiro, compreendo também que a palavra da cruz significa as palavras que Cristo, enquanto crucificado, exclamou neste mesmo madeiro. E os seus clamores na cruz são: primeiro, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Segundo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Terceiro, mulher, eis aí o teu filho. E eis aí a tua mãe. João capítulo 19, versículo 26 ao 27. Quarto, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46 ao 47. Quinto, tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Sexto, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. E sétimo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Em quarto lugar, quando olho a expressão, a palavra, e em seguida olho para outra parte, da cruz, examinando-as separadamente, logo após isso juntas, inclino-me a refletir que a palavra da cruz é o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra encarnada de Deus que foi crucificado. Ele é a palavra da cruz. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, capítulo 1, versículo 1. A quem o apóstolo estava se referindo? A resposta está no fim do verso, que diz: e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Capítulo 1, versículo 1 ainda. A questão é: quem é esta palavra da vida? Esta palavra da vida é Cristo. O que ele era desde o início? Ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra. Como está no Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no capítulo 1, versículo 1. Mas ele não é apenas o verbo ou a palavra, ele é a palavra da vida. Como está no mesmo evangelho, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. E o que aconteceu com esta palavra da vida? Ela se fez homem e habitou entre as pessoas desta terra. Como está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E qual é o nome desta palavra da vida que se fez carne, homem, e habitou entre as pessoas? Aqui está a resposta. Mateus capítulo 1, versículo 21.
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o que ocorreu ao Senhor Jesus? Pedro responde: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Ou seja, a palavra da vida, que é Cristo, foi crucificada. Aonde? Na cruz. Então, quando essa união da cruz com a pessoa de Cristo, que é a palavra da vida, torna-se compreensível que ele é a palavra da cruz. Ele é a mensagem de Deus. E quinto, a palavra da cruz é a pregação do evangelho. Ou seja, é a proclamação de todos estes 4 pontos relatados anteriormente. O que se resume da seguinte forma: Cristo é o começo, o meio e o fim da pregação. Tudo é sobre ele. Ele é o autor da pregação. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O assunto da pregação: mas nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. E a finalidade da pregação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele é o criador da pregação, porque dele, o sustentador da pregação, e por ele, o propósito, o objetivo e o alvo da pregação, e para ele são todas as coisas. O Senhor eterno, digno de toda a glória na criação e da pregação. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. Isto implica dizer que tudo o que diz respeito a Cristo deve ser pregado. Sua vida, seus milagres, palavras, perseguições, sofrimentos, crucificação, morte e ressurreição. Resumindo, a palavra da cruz significa, primeiro, a história de todo o sofrimento de Cristo, como plano de Deus desde seu início, a sua morte na cruz e ressurreição. Segundo, a palavra da cruz é a compreensão de cada detalhe ocorrido fora e dentro do Gólgota, que diz respeito ao sofrimento de Cristo. Terceiro, a palavra da cruz significa as palavras que Cristo, enquanto crucificado, exclamou neste mesmo madeiro. Quarto, a palavra da cruz é o próprio Senhor Jesus, a sua vida, morte e ressurreição. Ele é a palavra encarnada de Deus que fora crucificado. Ele é a palavra da cruz. E quinto, a palavra da cruz é a pregação do evangelho. Ou seja, é a proclamação de todos estes significados relatados acima, relatados anteriormente. Todas essas compreensões estão dentro da expressão palavra da cruz. Mas não termina por aqui. Paulo ainda diz: porque a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Neste verso, o apóstolo começa aplicando um porquê. Por quais razões ele o escreveu? Compreendo que ele está explicando uma razão, a qual estava dando aos irmãos de Corinto, para que findassem com as contendas, ou seja, com as discussões e disputas entre si. Era o que estava acontecendo na igreja. E Paulo foi informado, como ele mesmo disse, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Que contendas eram essas? Pelo que compreendemos nos versos, eram contendas no que diz respeito aos pregoeiros e aos seus estilos de pregação. Muitos estavam se gloriando por aderirem a um determinado pregador em detrimento de outros. Paulo deixa isso bem claro quando disse: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que significa Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ao 13. De uma forma mais específica, alguns irmãos
estavam dando bem mais importância à eloquência e às palavras sábias de um pregador do que o evangelho que ele mesmo estava pregando. Paulo então disse: Cristo enviou-me para evangelizar, não com palavras de sabedoria, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, a pregação não deve consistir em palavras de sabedoria. Caso contrário, o pregoeiro faria da crucificação de Cristo algo irrelevante e sem importância. Por outro lado, a crucificação de Cristo é totalmente irrelevante e de suma importância para ser pregada. E por quê? Paulo então responde: porque a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: ó, meus irmãos, parem com essas contendas por sabedoria de palavras. A pregação que na verdade importa é a crucificação de Cristo, porque ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. É preciso considerar essas duas coisas. Primeira, Paulo está ensinando que a segurança da salvação é uma graça pela qual o cristão tem de estar certo em seu presente, porque ele pode estar certo e seguro, ainda em seu presente. Por isso o apóstolo Paulo disse no meio do verso: para nós que somos salvos. Ele já tinha plena convicção de que eram salvos. E segunda, Paulo está ensinando que o Senhor tem todo o poder para fazer com que o ser humano permaneça salvo. E o nome deste poder pelo qual mantém salvo chama-se a palavra da cruz. Ela é o poder de Deus que o salva no início da conversão, que o preserva salvo enquanto vivo aqui nesta terra e que o salvará do inferno a fim de estar para sempre com Deus. Então, por fim, aqui está a resposta. A mensagem de Deus para você e para cada pecador é que Ele é o Salvador Todo-Poderoso, que pode salvá-lo do inferno para estar eternamente com Ele. E o poder que Ele usa para salvá-lo é a palavra da cruz. Almeja ser salvo? Então arrependa-se e confie plenamente nela, a palavra da cruz. Ela é o poder de Deus que pode salvá-lo. Bem, sabendo disso, quero concluir então este sermão me dirigindo a dois grupos distintos de pessoas. Em primeiro lugar, aqueles que ainda não avistaram esta gloriosa salvação, por conta da seriedade dos seus pecados. E logo em seguida, aqueles que já são salvos pelo bendito Senhor, nosso amável Cristo, mas que também estão enfrentando batalhas ferrenhas contra os seus próprios pecados, talvez até perdendo algumas batalhas e passando por dúvidas e tristezas profundas. Então, primeiramente, aqueles que por conta da seriedade dos seus pecados não avistaram ainda o esplendor desta salvação e por esta razão ainda estão perdidos. Escute, meu caro, eu não sei como você está agora. Talvez esteja mergulhado em uma tristeza, ouvindo esse áudio no seu quarto, ou realizando os afazeres domésticos, ou quem sabe esteja no trabalho, talvez andando pela rua, me escutando em fone de ouvido, ou talvez estejas madrugando, pensando em tirar a própria vida. Estejas onde estiveres ou passando pelo que passas, ouça. Eu não sei qual é o seu pecado ou quais são os seus pecados que dilaceram a sua consciência e te impedem de crer que Deus pode perdoar-te. Se há algum vício difícil de abandonar, assassinato, imoralidade sexual, alcoolismo, amargura, inveja, desonras que cometestes contra o teu pai ou a tua mãe, fascínio pelas coisas levianas dessa vida, as quais te fizeram ser tão sedento e ávido, ao ponto de abraçares as trevas e andares na escuridão, não sei. Mas algo que você precisa e tem de ouvir. A morte de Cristo por você foi real. E Ele não te fez ficar ouvindo esta pregação até o fim por nada. Teus pecados, tuas maldades e as tuas culpas são coisas sérias? Eu acredito que elas são.
Mas o fato de Jesus tê-las pego e as colocado sobre ele mesmo na cruz, para que ele sofresse em teu lugar a morte que você deveria sofrer no inferno, também é algo sério. E muito mais sério do que a tua situação. Achas que não pode ser perdoado? Bem, Deus pensa o contrário. Vejam na cruz. Olhe a cruz. Olhe a palavra dele crucificada, te afirmando: eu, Jesus, te amo. Arrepende-te agora, verdadeiramente, do pecador que até hoje tem sido, e confia em meu perdão. A força do pecado nunca foi párea para o poder do meu santo amor, e nunca será. Venha a minha oração e eu o guiarei em arrependimento e confiança. Venha e encontrarás perfeito perdão. Agora, em segundo lugar, me dirijo a vocês, caros irmãos. Ouçam. Quando o perdão de Deus veio até você e eu, ele sabia o quão difícil seria para nós confiarmos nele. Ele sabia disso, devido à maldade dos nossos pecados e à nossa consciência que tanto nos acusava. Ainda assim, o seu Espírito Santo insistiu e nos ajudou a crer em seu perdão, enquanto nos fazia olhar para a cruz e nos trazia ao coração a crucificação do nosso amável Cristo. Agora, preste atenção. Após sermos salvos, o que precisamos compreender e ouvir de Deus hoje, como em todos os nossos dias, é: eu, o Deus que te salvou, também sei o quanto é difícil para você, meu filho, continuar confiando em meu perdão quando você peca depois de eu ter salvado. Eu sei o quanto é difícil, mas eu perdoo. És meu filho, eu te amo e o perdoo. Eu perdoo. Venha a minha oração e com arrependimento, e acharás consolo em minha presença, bem como amor e perdão em meus braços. Olhe para a palavra da cruz. Ela é o meu poder, por meio da qual te fiz crer em meu perdão no início da tua conversão, e por meio da qual te faço crer em meu perdão agora. Não tem mais, irmãos. Ainda que fosse possível as trevas de pecados nos envolverem de tal modo que fizessem os nossos pés escorregarem do precipício e nos encontrássemos segurando com apenas uma mão alguma pedra, para que não caíssemos no mais profundo e sombrio buraco do abismo, o Senhor mesmo desceria, nos pegaria pela nossa mão, nos colocaria de volta em terra firme e nos guiaria novamente até as veredas dos filhos da luz. Mas não se preocupe, as trevas jamais prevaleceram contra a luz, nem contra os filhos dela, e nunca irão de prevalecer. Que a sua palavra da cruz, pois, opere em nós poderosamente e nos faça confiar em seu perdão em cada presente dos nossos dias. Que a paz de Cristo, aquele que guarda as nossas almas em segurança e para sempre, esteja conosco, meus irmãos, e que o Senhor Deus possa nos abençoar. Amém.